Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 19 de fevereiro, sexta-feira após cinzas. O evangelho que nos é proposto para reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 e 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. É interessante que na cultura judaica, os antigos tinham muito apreço pelo jejum, porque para eles era uma manifestação de dor e de luto. E eles eram muito apegados a isso. Muito mesmo. Eles eram apegados a isso, aos rituais de purificação. Tinha modo certo de lavar a mão, tinha modo certo de lavar o jarro, tinha modo certo de lavar o prato, tinha modo certo para tudo. Eles eram muito presos a isso. A questão da dor e do sofrimento, né? E Jesus deixa bem claro para os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus de que os seus discípulos não poderiam viver a dor e o luto, porque ele estava com eles. Quando ele morre, é uma outra situação. Eles vão fazer uma experiência de dor e de sofrimento. Mas ali, Jesus no meio deles, convivendo com eles, dormindo ao lado deles, almoçando, comendo ao lado deles, eles não tinham um motivo para viver o luto. E aqui é algo interessante que aquele povo que tinha experimentado a libertação do Egito, a libertação dos babilônicos, que tinha sofrido tanto ao longo da sua história, ainda era apegado à dor e ao sofrimento. Mesmo diante de um Deus que os libertou, de um Deus que lhes deu a terra prometida, de um Deus que lhe proporcionou, entre aspas, um bem-estar e que eles abandonaram ao longo da sua história, né? Esse povo ficou preso à dor e sofrimento. Isso reflete muito a condição humana. Vejamos bem, nós nos apegamos muito mais às lembranças dolorosas do que às alegres. Reflitam. Tudo aquilo que nos machuca, nós guardamos muito mais do que aquilo que nos torna alegres. Aqui há uma explicação evolutiva da condição humana, do ser humano. Nós guardamos na memória mais aquilo que nos machuca como um método de prevenção para impedir que nós passemos por isso. Dou um exemplo. Se eu colocar a mão no fogo, eu vou me queimar. A dor que eu vou sentir daquilo vai ficar gravada na minha memória, para que eu não coloque novamente a mão no fogo. Por isso que o ser humano ele tem um aspecto de que ele guarda muito mais aspectos negativos, acontecimentos negativos relacionados à causa de dor e sofrimento, porque é um método de prevenção para que isso não ocorra de novo, do que aspectos positivos. Mas isso, trazendo agora, voltando para o texto bíblico, fechando parênteses, era algo muito forte na cultura hebraica. O apreço à dor e ao sofrimento. Nós devemos entender que por mais que isso faça parte da nossa condição humana, ou seja, a capacidade maior de guardar aspectos negativos do que aspectos positivos, nós devemos entender que o cristão ele deve se apegar sempre mais a aspectos positivos. É inadmissível um cristão carrancudo, um cristão que vive com cara de sofredor. Cristo nos libertou. Cristo é a ressurreição. Cristo é a vida. O cristão tem que ser alegre. Por mais que vai enfrentar dificuldades, problemas, obstáculos, eu enfrento todo dia, você enfrenta e nós estamos aqui. Mas nós não podemos ficar tristes, amargurados, abatidos. Senão, qual é a mensagem que nós passamos para os outros que não são cristãos? Qual é o diferencial? Se eu sou igual a todo mundo, qual que é a vantagem de ser cristão? O cristão ele deve entender que ele testemunhando Cristo, ele deve testemunhar o amor, a alegria e a vida.
O cristão não pode testemunhar um Cristo crucificado somente. Ele tem que testemunhar o Cristo ressuscitado, o Cristo alegria, o Cristo vida. A morte faz parte da libertação, mas a gente não pode ficar preso à morte. Ele ressuscitou. Tem muito cristão católico que está preso à morte de Jesus. Está lá como as viúvas chorando no túmulo de Jesus e vive uma vida apegada à dor e sofrimento. Não passaram para a segunda fase, que é a ressurreição. Continuam presos à dor e sofrimento. Não, ele ressuscitou. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, não façamos como o povo hebreu, que ficou preso à dor e ao sofrimento, simbolizados no jejum. O jejum faz parte da vida, mas o cristão não é chamado a viver o jejum. O cristão é chamado a viver a alegria que o Cristo proporciona. Por isso, queridos irmãos, sejamos mais alegres, levemos a vida de uma maneira um pouco mais dinâmica, uma vida de uma maneira mais alegre, no sentido de que teremos mais disposição para enfrentar as dificuldades, sem dúvida nenhuma. E estaremos, sem dúvida nenhuma, também testemunhando este Cristo com muito mais alegria, com muito mais amor e com muito mais paixão. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!